Bom dia a todos, boa tarde, né? Gostaria de estar agradecendo a presença de cada um aqui e também dando boas-vindas para a nossa disciplina. Hoje vamos estar falando sobre as intervenções assistidas por equinos, em especial um artigo. E isso a gente vai revisar a aula anterior. Deixa eu colocar aqui, compartilhar para vocês. Deixa eu colocar aí no modo apresentação. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, nome da disciplina do PPG-PC, né? Tópicos especiais de aprendizagem e cultura organizacional na contemporaneidade, tema intervenções assistidas por equinos. E tem como ministrante da disciplina a professora Valéria Marques de Oliveira, que é do programa de pós-graduação em psicologia, doutora em psicologia, e eu, que sou pós-doutoranda do PPG-PC, Tatiane Leme Oliveira Santos Godoy, que sou doutora em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, vamos continuar sobre a introdução, sobre o que é uma intervenção assistida por equinos, essa é a aula 3. E eu vou fazer, para quem está entrando hoje, que a gente temos alguns convidados da equipe, né, do Equilíbrio Rural. Então, quem está entrando hoje, na aula passada, a gente falou um pouco sobre 2 artigos. Foi um white paper de 2018, da IARRAIO, que tinha como definições o que eram as intervenções assistidas com animais, e também falou um pouco sobre bem-estar dos animais e saúde única, né? Onde que você tem que integrar o animal, o bem-estar do animal, o bem-estar do humano e o ambiente. Sobre o nosso tema, que são as intervenções assistidas por animais, nós vimos que é um tema guarda-chuva, no qual o animal exerce papel central. E, de acordo com essa associação, ela é dividida em atividade assistida por animais, terapia assistida por animais e educação assistida por animais. E qual que seria a diferença, né, da atividade, da terapia, da educação? Vocês lembram? Fala aí, gente. É que tá gravando e se a gente falar errado? Não tem problema. Então, a atividade estava relacionada a não casual, recreativo, que não é tratamento, porém tem um objetivo específico e benefícios terapêuticos. Aqui, por exemplo, o pessoal dando a ducha no cavalo é uma atividade. Na educação, ela é usada como um contexto de aprendizagem no ambiente educacional, escolar. Então, o ideal é que tenha um objetivo de aprendizagem, pode ser para qualquer idade, mas tem que ter esse objetivo de aprender e profissionais que tenham relacionados com aprendizagem, pedagogo, professores. E a terapia assistida por animais, ela é um recurso terapêutico, então ela tem que ter, ela é tratamento, então ela tem que ter o profissional da saúde e tem a relação humano-animal e o objetivo é saúde física, social, emocional, funções cognitivas, é a terapia. Daí, no outro artigo, a gente viu um pouco sobre as diretrizes, né, dos serviços, aqui é Equine Assisted Service, dos serviços assistidos por equinos, né? E eles falaram cada serviço e falou o que o profissional precisava. E ressaltou bastante que o profissional precisa ter conhecimento sobre etologia, sobre o cavalo em si, né? Então, tanto o profissional que vai fazer uma terapia, uma psicoterapia, precisa conhecer o animal. E fizemos essa revisão. Hoje a gente vai entrar no artigo, né, que fala sobre a terminologia a terminologia ótima sobre os serviços a terminologia ótima sobre os serviços
nos Estados Unidos. Como incorporar os cavalos como benefício, como um documento de consenso. E depois a gente continua aqui. Eu vou passar... Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Eu vou passar para a Bianca. Gente, alguma dúvida sobre o conceito base de o que é uma intervenção assistida, o que é as divisões? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai ver que a Bianca vai apresentar o artigo, um documento que ele vai mudar um pouco essa disposição, esse sentido das coisas. Então, por isso que é importante a gente saber que na IARRAIO, e esse documento é válido até hoje, nas associações, nas intervenções por animais, é assim. Porém, os cavalos, eles têm vários serviços, várias coisas que o cavalo desempenha que a gente pode utilizar. Então, a gente vai usando essa base aí, esse artigo vai fazer esse consenso. Ok, gente? Fala aí alguma coisa. Esse artigo ele é complicado mesmo. Por isso que eu ressaltei, Tayane, e trouxe a base do que é intervenção. Então, a gente viu lá, intervenção assistida é onde que o animal vai estar junto naquele serviço e vai ter o benefício daquele animal ali. Existe, pela nomenclatura da IARRAIO, dos animais, as atividades, que seriam atividades normais, sem funções de terapia, então não terapêutico. Daí teria a terapia em si, que precisa do profissional, e a educação, que teria o profissional da educação. Ok? Então, esse aqui é um resumo, e a gente vai ver agora uma coisa assim totalmente diferente, não totalmente diferente, mas está dentro desse resumo, mas é um consenso novo. Por isso que esse artigo é tão importante. Com você, Bianca. Eu não estou vendo vocês, então, por favor, se acontecer alguma coisa, falem comigo, tá? Eu estou vendo a minha tela cheia. Sim. Então, esse artigo é super recente, de 2021. Como a Tatiane falou o inglês perfeito dela, eu não vou me arriscar. Mas ele tem como objetivo trazer termos específicos nessa área do tratamento usando os cavalos, tá joia? E qualquer coisa, por favor, falem, porque eu não estou vendo vocês. Vamos seguir, Ok, então. tá ótimo. Estamos te escutando muito bem. Perfeito. Então, ele começa falando o seguinte, que eu achei importante a gente compartilhar aqui. O termo guarda-chuva que eles utilizam é serviços assistidos por equinos. E por que eles colocam o termo no plural? Porque são várias atividades diferentes que são oferecidas, e eles também não usam o conceito de atividade, o que me chamou bastante atenção, mas sim de serviços, porque eles colocam como um lugar mercadológico mesmo. Um ambiente que você presta um trabalho, você vai ganhar dinheiro por isso, e você vai ter clientes, e você vai ter pessoas ali que vão usufruir de alguma coisa e podem se questionar ou não, e podem reclamar ou não do produto que está sendo oferecido. Então, uma das questões que eles trazem, eu vou seguir daqui a pouco. Então, vou seguir aqui minha ordem para a gente não se perder e também não falar demais. Então, para que serve? Serve para uma variedade de deficiências. Escrevi errado, desculpa, agora que eu vi, olha. Problemas de saúde e outros desafios da vida considerados. E outros desafios considerados na vida. Para quem? De crianças pequenas a idosos. Quais são os profissionais? São diferentes profissionais que trabalhem com questões de ordem física, cognitiva, social e emocional. Como que é feito? Por abordagem de programas educacionais, desenvolvimento pessoal e organizacional. E normalmente o organizacional é feito em grupos específicos. Qual é o problema, então, levantado? Que os termos obscuros, imprecisos, para nomear e descrever esses serviços, também se tornaram difundidos entre jornalistas, entre clientes, pacientes, e aí isso gerou uma dificuldade de reembolso, entendimento do que será oferecido, e também é utilizado de forma aleatória entre profissionais. Aleatória talvez não seja o termo coerente, o termo correto, mas de forma não padronizada entre profissionais e pesquisadores. Uma das coisas importantes que Conte traz
é que a pesquisa científica, isso não está no texto, sou eu compartilhando, né? Que a pesquisa científica, ela precisa de refutação para que a ciência cresça, para que ela evolua. E só pode ter refutação quando existe um padrão, quando a mesma pesquisa é feita em um lugar e pode ser reproduzida em outro. Quando a gente usa terminologias diferentes, por mais que o trabalho seja igual, isso já transforma o trabalho científico num viés perigoso e que dificulta a possibilidade de dizer se está fazendo efeito ou não e se é útil ou não o trabalho. Então, por isso é tão importante a gente ter uma terminologia única. Então, qual a solução? Precisão e clareza na terminologia e nos conceitos são essenciais para que uma intervenção inovadora seja desenvolvida cientificamente e sua eficácia seja medida de forma confiável, que é um dos conceitos básicos também da ciência. Então, durante os estudos, e foram 2 anos de estudo intenso sobre as terminologias utilizadas, 78 estudos mostraram que o termo amplamente utilizado de hipoterapia, por exemplo, foi definido de pelo menos 60 maneiras diferentes. Olha isso, que coisa absurda, né? E aplicado a diversas ferramentas de tratamento com diferentes mecanismos. Então, o que eles chamam de hipoterapia é o que a gente traduziu como ecoterapia, mas são formas diferentes e às vezes é usado da mesma forma, mas com clientela diferente, às vezes de forma diferente, e é importante ter a padronização. Então, como que eles utilizaram? Como que foi o método de pesquisa deles? Então, aconteceu em 6 etapas, na qual a primeira etapa foi levantamento financeiro e um desenho do processo. Eles fizeram isso com um grupo de 14 pessoas, todas especialistas e que trabalham nessas grandes associações que têm o cavalo como assistente nas terapias. No passo 2, eles pegaram as diferentes terminologias, pesquisaram as diferentes terminologias que existem e foram comparando uma a outra para ver quando elas se repetiam, quando elas eram completamente distintas. No terceiro passo, fez-se um resumo das terminologias. Então, essa terminologia aqui, por exemplo, hipoterapia significa isso e serve para isso, isso, isso e isso. Aí, no quarto, quinto e sexto, foi justamente para definir o que cada termo se refere e para resumir de uma maneira todos esses conceitos que foram levantados. Então, o que eles recomendam? Eu acho que eu não vou conseguir falar em 15 minutos, eu já estou quase terminando. Não tem problema, pode ir falando à vontade. O artigo é bem extenso mesmo e muito importante. Tá. O que é recomendação de terminologia guarda-chuva? Serviços assistidos por equinos e serviços no plural, tá? Eu não sei, aí cabe a gente pensar sobre isso, se na rural, por exemplo, a gente usaria essa terminologia como serviços. Porque por mais que a gente preste um serviço e a gente seja servidor, a gente está no campo da academia. E a atividade me parece que não tem fins lucrativos. Então, é uma questão de se pensar. Mas, enfim, de acordo com o texto, ele fala que é recomendado como um termo unificador, a EAS, para se referir a vários serviços em que os profissionais incorporam cavalos e outros equinos, como a Tatiana falou na primeira aula, pônei, para beneficiar as pessoas. É intencionalmente no plural, porque sua função é servir como um atalho eficiente para se referir a pelo menos 2 ou mais serviços. Então, quais são as recomendações de terminologia? EAS, como um guarda-chuva, mas dividido, então, em 3 grandes áreas. A área da terapia, a área do aprendizado e o horsemanship, que a Tatiana me ensinou, que é a relação do homem com o cavalo. Então, a terapia, a gente tem o aconselhamento, a terapia ocupacional, a terapia física, que seria a fisioterapia, a psicoterapia e a fonoaudiologia. No aprendizado, a gente tem a educação assistida pelo equino, a educação no aprendizado assistida por equino, as organizações no aprendizado assistido por equino e o desenvolvimento pessoal na aprendizagem assistida por equino. Na relação com o ser humano, a gente tem a equitação adaptada como esporte, o riding também é equitação, né, Tati? Ou a terapia, como que chamaria uma equitação terapêutica? Então, equitação adaptativa ou equitação terapêutica.
O driving você também falou que poderia ser chamado de equitação, certo? Não, o driving é o atrelagem. É quando você dirige o cavalo na carroça. Ah, ok. Então, é o driving. O riding é quando você está em cima dele. Certo. E os esportes equestres adaptativos são esportes salto, CCE, só que na forma adaptados. Ok. E esse aqui, você falou? É o volteio interativo, aquele que tem aquelas acrobacias em cima do cavalo, que eles viram ali para um lado, para o outro. Ok. Então, quando eu li, e o que eu entendi é que todos esses aqui eram relacionados a um esporte, especificamente, né? A relação do homem usando o cavalo, mesmo que de uma maneira adaptada. Mas depois a Tatiana me explicou, e talvez não seja exatamente dessa forma como eu tinha entendido. Bom, de qualquer maneira, são esses os grandes, essa é a terminologia que essa literatura oferece, tá? Como termo guarda-chuva, como 3 grandes áreas e dividido dessa maneira. Então, a terapia. A terapia é para a melhor prática desses profissionais. Para a melhor prática, esses profissionais precisam de treinamento especializado, focado na incorporação de interações com cavalos, movimento e ambiente equino nos planos individualizados de atendimento daqueles que recebem a terapia. E aí é interessante que aqui, durante o texto, eles dizem que quem recebe a terapia é cliente ou paciente. A gente geralmente usa praticante, né? Então, isso é uma coisa que, quando eu entrei, me incomodou um pouco, mas a gente ainda não conseguiu mudar. Então, esses profissionais incorporam cavalos em tratamentos ou intervenções para ajudar a atingir metas individualizadas e melhorar a função geral, a saúde e o bem-estar. Na aprendizagem, e aí aqui também a questão da terapia, a pessoa pode ter alguma questão específica que os cavalos vão ajudar a desenvolver, ou uma questão específica, por exemplo, do corpo, na fonoaudiologia ou na terapia ocupacional, ou uma questão emocional também, não precisa ser necessariamente uma questão física, como a gente discutiu no caso da ecoterapia. Então, quando a gente tem a abordagem da aprendizagem, o profissional precisa de um amplo conhecimento do comportamento e manejo do cavalo, relacionamentos humanos com cavalos e design da atividade de aprendizagem experimental envolvendo cavalos. Eu acho que essa questão de você ter um amplo conhecimento do comportamento e manejo do cavalo é para qualquer profissional que se dispõe a estar ali. Ou pelo menos, eu acho bem interessante, aí eu estou voando um pouquinho. A nossa lei da ecoterapia fala que é importante ter uma equipe mínima. E num desses profissionais é alguém que tem esse conhecimento do comportamento e manejo do cavalo, mas não necessariamente o terapeuta, né? É interessante que ela faz essa diferenciação na nossa lei. Mas aqui eles põem desse jeito, né? As atividades envolvem interações com cavalos, atividades montadas e solo no ambiente equino, integrando estratégias educacionais específicas. A relação, então, homem-cavalo. Precisa incluir esporte equestre adaptativo, equitação adaptativa, equitação terapêutica, direção e volteio interativo. Então, tem a ver com a equitação, a atrelagem, o salto ou atividades terrestres para eventos ou competições. Eu preciso parar de apresentar, porque tem alguém querendo entrar. Ai, e agora? Não sei onde eu vejo a pessoa querendo entrar. Sumiu daqui. Bom, daqui a pouco ela volta. Eita, mas é muita informação. Estou nesse. Então, pode ser usado na relação homem-cavalo, pode ser usado carruagens, trenós ou vagões adaptados conforme necessário. É muito importante que eles colocam que esses atendimentos são sempre individual ou em grupo, dependendo do profissional ou da necessidade que se apresenta. Oxe, Lele. Desculpa, gente. Então, quais são as recomendações finais de uso? Na verdade, a recomendação é abolir os termos similares. É para a gente usar, então, esses termos aqui e abolir esses termos aqui. Hipoterapia, atividade terapêutica assistida por equino, ecoterapia, terapia equestre, hipoterapia clínica, programa de hipoterapia e terapia de equitação. Eles pedem para, por favor, parar de usar.
Então, eu acho bonitinho que lá na conclusão ele fala que esse estudo ainda está vivo, ou seja, ele está em processo de construção, mas que de 14 experts envolvidos, 12 concordaram plenamente, um preferiu se abster e outro não concordou. Então, só um não concordou com as mudanças feitas, tá? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês, o resumo desse texto. Muito obrigada, Bianca. Foi muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o texto, né? Porque é um texto que causou um impacto, né? Porque lá, vou voltar aqui a apresentar. Quando a gente vai, lembra no início da aula? No início da aula a gente falou o quê? Vou botar aqui. Que intervenções assistidas por equinos seria o guarda-chuva, né? E depois, agora, a gente entra como serviços assistidos por equinos. Correto? Gente, conversa comigo, hein? Por isso que eu não gosto de aula online. Correto. Ai, eu já derrubei tudo. Então, uma coisa que a Bianca ressaltou, que eu anotei aqui, vamos lá do início, né? Serviços. Oi, Cecília! Oi, Cecília! Estamos aqui fazendo agora a discussão do artigo. Tá ótimo. Então, o artigo ele fala o seguinte, que ele tira o termo... Oi? Não, é que eu estava com saudade da Bianca, falei, Bianca. Ah, tá. A gente está gravando, tá, Cecília? O artigo ele tira o tema intervenções assistidas por equinos e coloca serviços. É um tema, tipo assim, em inglês ficou até bonito, né? Equine Assisted Service. Mas em português ficou esquisito, né? Até para nossa realidade, a Bianca ressaltou bem, fica esquisito, porque principalmente a gente não cobra. Mas lugares que cobram são serviços assistidos por equinos. Só que esse é um consenso. Você pode continuar utilizando intervenções ou interações, tá, gente? Existe também como interações, tá? Assistidas por equinos. Essas duas opções estão certas. E ele passa a tirar aquele nosso guarda-chuva inicial, que era atividade, terapia e educação, por... Cadê? Aqui, terapia, né? Aprendizagem e o horsemanship. E o que é interessante, né? A gente vê... Oi, fala. A gente precisaria de uma tradução. Tá, escuta, estou escutando você não, fala. A gente precisaria de uma tradução para o horsemanship, né? Qual seria a melhor tradução para o português? Eu acho que não tem tradução para o português. Eu acho que ainda todos os lugares trabalham com horsemanship. Não tem tradução. Por isso que eu falei, não é, tipo assim, não é. Se você colocar no. Ah, gente, só uma coisa. Quando vocês estão estudando um trabalho em inglês, isso é para qualquer um de vocês, tá? Às vezes tem coisas que a gente coloca no tradutor, eles traduzem de forma errada. O ideal é o seguinte: tem algum termo que se repete, um termo muito importante, além do tradutor, você pega aquele termo e escreve. Por exemplo, horsemanship, significado. Daí você vai ver o que significa. Ou então você coloca fotos, imagens, também vai para imagens, entendeu? Porque às vezes aquilo significa muito mais do que, por exemplo, se você colocar no Google horsemanship, vai aparecer equitação. Mas não é equitação. Entenderam? Gente, fala aí, gente. Todo mundo desligado, com a câmera desligada. Tadinha, então sim. Estava falando. Aí eu vi que estava desligado. Então tá. Então, o importante é isso. Ó. Por exemplo, horsemanship é uma palavra inglesa que vem de 3 palavras. Horse, cavalo, man, homem, ship, relacionamento. Relationship. Em resumo, é o relacionamento entre o cavalo e o ser humano. Eu não gosto dessa tradução. Eu não gosto É um significado. Então, porque assim, na terapia, você também tem a relação, você também tem em todas essas linhas, você vai ter o horsemanship.
Vai, então, por isso que a gente vai discutir um pouquinho, porque eu estava lendo, né? Quando a gente chega assim, vocês têm o artigo aí, né, gente? Eu mandei o artigo para vocês. Então, quando a gente começa a ler, por exemplo, aqui no Horsemanship, sobre o que é o Horsemanship, né? Vamos pegar ele aqui, né? Dessas 3 bolinhas que a gente terapia, aprendizagem, Horsemanship, vamos pegar o Horsemanship. Ele fala o quê? É um serviço não terapêutico. É não terapia. Não é que não é terapêutico, desculpa, gente, corrigindo. Não é terapia. Por quê? São usados, são disciplinas tradicionais equestres adaptadas. Foi por isso que eu entendi como equitação. Não. Porque se não é terapia e é uma adaptação do esporte, então entendi. Por exemplo, alguém que é um esportista e que está naquele momento interagindo com o cavalo, mas com cunho esportivo. Não, o horsemanship são as pessoas que treinam os cavalos. São as pessoas, é como se fosse um treinador. Então, eles vão estar trabalhando os cavalos para fazer uma interação maior, para fazer determinados movimentos, andamentos, tudo isso. Então, o Jorginho é o nosso horsemanship. Nem o Chico. Então, ele sai realmente de terapia. Não está fazendo terapia com os cavalos, não está fazendo terapia com ele, não está fazendo terapia com ninguém. Mas, normalmente, eles podem preparar os cavalos para a terapia. O Luiz, né, que pouca gente conheceu, ele começou a fazer esse trabalho, né, só que, infelizmente, morreu. Uhum. Então, é um trabalho específico que não tem a ver... normalmente, nem as pessoas fazem. Quem faz é específico por eles. Hoje em dia, tem alguns lugares que trabalham com liderança, então, bota aquela pessoa para fazer um trabalho de horsemanship, né, na relação com o cavalo, para que as pessoas consigam ter maior autonomia, maior liderança, mas aí já é naquelas coisas meio que de coaching, essas coisas assim, não tem a ver com o processo da psicoterapia. Uhum. Então, Cecília, que esse artigo, você chegou a ler o artigo? Claro que não. Gente, então, meu cara com cabeça pro ar. Não, tudo bem. Então, nesse artigo, ele pega um apartamento 55, você quer o quê? Não, então, deixa eu falar aqui, rapidinho, explicar para você. Então, vou te dar porque você perdeu também a apresentação da Bianca, então eu vou te dar como que fala? Uma atualização aqui. O horsemanship é tudo isso que você falou, só que esse grupo de pesquisadores que fizeram um trabalho de 2 anos, com 78 artigos, tudo isso, eles pegaram algumas atividades equestres, como volteio interativo, atrelagem, equitação terapêutica, esporte equestre adaptativo, e colocaram o nome como uma atividade maior, horsemanship. Então, eles colocaram o método horsemanship. Então, mas é só eles se apropriaram dessa palavra. Sim, isso que vai causar, eu acho que isso vai causar um pouco de problema de consenso do que é o horsemanship, sem ser adaptado, sem ser com outras, porque o volteio é um volteio interativo, é diferente de um volteio que é por exemplo, aqui, ó, quando você colocar aqui, né, no Google, interativo volteio horse, você vai ver as pessoas fazendo os movimentos ali no cavalo, mas não é igual o volteio que você coloca como... se você colocar só volteio de cavalo no Google, você vai ter uma outra foto. Né? Porque você vai ter já aquelas pessoas... Quer ver? Vou ver aqui para vocês. Colocaram... Cadê? Eu tinha aqui compartilhado. Tudo some aqui. Então, daí você vai ver outra...
Gente, sumiu, mas tudo bem. Depois vocês colocam no Google, vocês vão ver outra foto. Não essa foto dessa característica, mas aquela foto mais profissional, né? Coloca aí, vamos colocar rapidinho no Google. Ó. Cadê o Google? Tudo some, calma aí. Ó. Daí vocês não estão vendo minha imagem, né? Porque estou compartilhando né? Sim, a gente está vendo ainda a imagem da sua apresentação. Calma aí, então eu tenho que trocar. Vou parar aqui. Vou compartilhar aqui a tela aqui da... Eu não sei onde que eu tô... Não é meu e-mail, não. Calma aí. Só um minuto, gente, porque eu preciso... Achei. A gente faz um monte de tecnologia, a gente sabe tanto e depois não sabe nada. Vocês estão vendo aqui minha página do Google? Sobre vaulting, volteio. Olha a diferença aqui. O volteio são exercícios acrobáticos em cima do cavalo, né? Isso, exercícios acrobáticos. Aqui tem uma criancinha fazendo. São exercícios, ó, bem... Só que quando você coloca no Google Interactive... Eu escrevi tudo errado aqui, mas vai aparecer. Olha aqui as fotos que aparecem. Já de mais para crianças, né? Então, o mesmo tipo de exercício, mas não é o exercício de competição. É o mesmo volteio. Né? Então, ele vai utilizar aqui, até nessa foto aqui, ó. Cadê? Aqui, não dá para ver aqui. Tá vendo que a pessoa aqui no barril? Exercício no barril, pode usar conjunto de pessoas, eles podem correr em volta e fazer diversos exercícios de volteio dentro desse interactive voting. Mas qual é a vantagem disso para a gente? Calma. Então, isso aqui a gente está estudando o que eles falaram. Isso, como volteio interativo, eles falam o seguinte, que esse tipo de volteio ajuda... É um serviço assistido por equinos, está dentro do... como que chama? Horsemanship. Isso, está dentro do horsemanship. Eu não conheço dessa forma. Nunca vi volteio e está dentro do horsemanship. Então, isso é novo, Cecília. Isso desde é 2021, novo. Cecília. Desde 2021. Então, esse é um consenso novo. Então, ele vai ter esse esporte adaptativo, o que a gente chamava antigamente de equitação terapêutica, né? Que a ecoterapia faz, tudo dentro do horsemanship. E o importante é ressaltar o quê? Esses esportes que não são... É importante ressaltar que não é esporte para competição, apesar de ter aquele adaptativo, esporte adaptativo equestre, mas não é tipo um paraolímpico, entendeu? Porque no paraolímpico, por exemplo, a pessoa que tem deficiência e vai fazer um paraolímpico, ela não está fazendo uma interação com o cavalo para desenvolver alguma coisa. Ela faz um treinamento intenso, vocês concordam comigo? É uma atleta. Toda competição é intenso. Então, são esportes, mas não são esportes de competitivo, tipo uma Olimpíada, entendeu? E o que acontece aqui? O que vocês podem ficar assim, pô, tá bom, eu entendi que eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é a trelagem, tá? Vocês não sabiam, tinha gente que não sabia o que era a trelagem. Também tá dentro do horsemanship, a trelagem. Se você colocar a trelagem adaptativa, você vai ver a trelagem, outra tem gente que coloca até cadeira de roda, pessoa que tem problema deficiente. Tem vários tipos de atrelagem. Então, vamos só não perder o raciocínio. Quando a gente lembra em equitação,
eu acho que a gente sempre lembra. É incrível, né? A gente não deixar de lembrar sobre ecoterapia, não é? Vocês não veem quando vocês falam isso, equitação terapêutica, vocês não lembram em ecoterapia? Uhum. Sim. Então. Eu não. Mas é Você não comum. conta, Cecília. Mas é comum as pessoas relacionarem, né? E um dos problemas até que tinham ali. Uma coisa que é muito importante a gente saber, que a gente não falou no início, mas eu vou falar aqui para vocês, eu fiz um curso na Abre, né, onde ela usou esse slide aqui, que ela me explicou um pouco o que é o método ecoterapia e diferenciar dos serviços assistidos com equinos. Por quê? O método ecoterapia, né, você tem assim aqui a Andi Brasil, que criou o método. O que ele faz? Ele tem 4 programas. Um programa que é a hipoterapia, no qual ele define que o praticante não tem capacidade sozinho de se sustentar, então tem o guia lateral, o outro guia. A reeducação ou educação, onde tem um pedagogo ali, a parte educacional indo. O pré-esportivo, onde a pessoa já tem noção, já consegue guiar o cavalo. E a prática esportiva para equestre. Isso aqui, muitas pessoas não concordam que seja uma ecoterapia, porque... Mas isso pode ser nessa prática esportiva, não no sentido de competição, entendeu? Porque se for no sentido de competição, já não deixa de ser ecoterapia, seja ser um esporte de alto rendimento. Enquanto nos serviços assistidos, a gente viu agora, né, que existem diversos serviços, né, e incluem métodos e estratégias específicas de intervenção, que pode ser tratamento em saúde ou não. Ok? Então, nos serviços também, Bianca, tem uma parte que ele fala ali, que eu achei legal, a gente ressaltar o seguinte: você colocar exatamente qual serviço você vai utilizar. Por exemplo, eu faço terapia assistida por equinos, a gente fez isso no equilíbrio, a gente mudou para psicoterapia, porque a gente não faz todas as terapias, só faz a psicoterapia. Daí, assim, nos serviços assistidos, cada intervenção contará com um profissional da área em questão. Então, no psicoterapia tem o quê? O psicólogo. No serviço assistido por equinos, dentro da terapia, a gente vai ver num outro slide, tem o quê? A hipoterapia. Que a hipoterapia no serviço assistido por equinos, ela é relacionado ao movimento que o cavalo faz e trazendo benefício específico, por exemplo, benefício físico, um benefício motor. Neurológico. Isso, é específico ali, mas a pessoa pode ou não ter a habilidade de conduzir o animal, mas o que é importante é que tenha um profissional que necessita dos movimentos esqueci o nome. Cinesioterapêutico do cavalo, Então, ele usa a hipoterapia com questões o quê? De saúde. E cada profissional faz na sua área, nos serviços assistidos. Na ecoterapia, o profissional que faz ecoterapia, ele tem que fazer um curso, tem um curso básico na ANDS, e ele é formado de ecoterapeuta. E ele pode fazer ecoterapia. Mas daí a lei fala para colocar outros profissionais juntos, né? A lei fala que pessoas com deficiência, já os serviços assistidos com equinos, é pessoas com deficiências e sem deficiências. E na ecoterapia é cavalo, e nos serviços assistidos é burros, cavalos, pôneis, outros animais. Existe uma comparação assim bem básica para vocês entenderam? Então, eu entendi, Tati, mas a impressão que eu tive lendo esse texto é que aí eles colocam que essa é a realidade deles nos Estados Unidos. E por mais que a língua inglesa seja a língua da ciência no presente momento, talvez o que fosse necessário é a gente fazer esse estudo aqui no Brasil, para a gente conseguir criar um consenso de termos aqui no Brasil, inclusive encontrando um sinônimo, uma tradução específica para o horsemanship,
E aí, sim, olha, quando a gente fala, por exemplo, em ecoterapia aqui no Brasil, isso está se referindo a, não é uma tradução literal, mas está se referindo a, quando a gente fala isso, está se referindo a, quando a gente fala aquilo, está se referindo a. Porque eu não acho que, por mais que que a língua inglesa seja a língua da ciência, a gente tem que copiar os Estados Unidos, porque a cultura deles é diferente da nossa, a realidade deles é diferente da nossa, mas é uma opinião minha, né? Uhum. Não, eu acho sim, concordo com você, mas para efeito de pesquisa, que nem ele falou, é bom que se tenha um consenso e uma terminologia única. Daí você pode fazer tanto aqui quanto nos Estados Unidos, não, beleza. no Japão. É por isso que eu estou colocando, que não seria uma tradução literal, mas seria olha, se quiser pesquisar isso, por exemplo, se a gente fosse escrever em inglês sobre a atividade assistida, que a Agatha faz, por exemplo, de deitar sobre o cavalo. Isso parece um horsemanship. Entraria em horsemanship, porque... Entraria em horsemanship. Aí, se a gente escrevendo em inglês, a gente colocaria, foi realizado tal horsemanship dessa maneira. Entendeu? Mas aqui, que nome que a gente daria? Não cabe horsemanship para Agatha, para aquele cara lá que sabe. Não, mas olha só. É o seguinte... Aqui vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Essa daqui é uma definição que a moça no curso passou para a gente. Eu vou colocar grande para vocês verem. Que em 2020, então a gente tinha aquela definição da Yahayo sobre atividades, educação e terapia assistida por animais. Já em 2020, a PEF, vocês lembram da aula passada? Que é a Associação de Cavalo, né? De Therapeutic Riding. A PEF, ela falava o seguinte, em 2020, antes de publicar o artigo, que ela participou também do artigo, mas ela tinha lá intervenções assistidas com animais, primeiro, o principal, né? Daí vinha intervenções assistidas ou facilitadas com equinos, daí teve essa mudança, a gente pode até conversar depois, né? Porque é facilitada, assistida também mas o vocabulário fica melhor no português por facilitadas, até no inglês, né? E aqui, nas atividades, né? Porque a PEF antigamente era o quê? Activities and... therapeutic riding. Então, era atividade e terapia. O que eles faziam aqui nas atividades? Eles colocaram a aprendizagem dentro das atividades e o horsemanship dentro das atividades. E a terapia... Então, eles colocaram a hipoterapia e a psicoterapia e outras terapias. Então, ficou assim, uma coisa que é tratamento, é atividade assistida com equinos, que não é tratamento, desculpa, é atividade assistida com equinos, que é terapêutico, mas não é tratamento, e as terapias, que seriam tratamento. Eles fizeram essas duas divisões em 2020. E colocaram a aprendizagem, o horsemanship, e o horsemanship colocou equitação terapêutica, atrelagem, o volteio. Daí, quando a gente chega... Aqui, no Wood, em 2021, quando ele publica o artigo, você observa que aquele pontozinho de atividade eles tiram e já sobe para o aprendizagem, né? Que é o anterior, tá vendo aqui? Ó, aprendizagem e horsemanship. Então, eles cortam essa atividade e já vão direto para esses três. Ficou claro a mudança que eles fizeram? Sim. E daí, o que vem, né? Da gente tá vendo um por um ali, né? Aqui, daí, deixa eu ver vocês aqui, que eu preciso ver vocês. Daí eles veem o horsemanship como atividades com cavalo, e engraçado porque nesse próprio resumo que eles fizeram, eles não colocaram, mas se você ler no texto, vai ter atividades de solo, grounded. Uhum. Então, tipo... Se você faz o manejo do cavalo, escova, pode ser horsemanship. Uhum. E isso eu achei interessante, porque, gente, é uma coisa que uma coisa acaba entrando dentro da outra, né? Então, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Alguma dúvida sobre o que eles classificaram como horsemanship para a gente ir para o aprendizagem?
Ó, aqui também ele falou aqui, ó. Os instrutores que são... Os instrutores, eles têm que ser... eles devem ser, né? Devem fazer equitação terapêutica ou adaptativas e devem ter instrução, né? Expertise, que nem a Bianca falou, em equitação, em habilidades. Daí, engraçado, olha aqui, Bianca, você viu? Deve ter expertise em horsemanship skills, em habilidades de horsemanship. É outro horsemanship. Mas tudo bem. E eles falam aqui que os potenciais benefícios, tá? Isso aqui está na página, gente, se estiver no artigo 92. O potencial benefício inclui atividades, benefícios físicos e comportamental, emocional, social e comportamental. Cognitivo, emocional, social e comportamental. E para saúde física, assim, fortalecimento Isso, saúde física, emocional e comportamental. Então, além de saúde física, também emocional e comportamental. Eles colocam isso aqui. E também eles colocam ali no interativo volteio habilidade como resolver problemas e trabalho em grupo. Também eles colocam no volteio interativo. Mas né? é muito louco, assim, como isso está em construção mesmo, né? Porque ele fala lá, quando começa o horsemanship, aí ele fala que é não terapêutico. É um serviço que não é terapia. Aí lá nesse parágrafo que você está, ele fala que os instrutores que fazem a riding, a equitação terapêutica, tá vendo? Ou equitação adaptada, tem que ter uma experiência, uma expertise em instrução de equitação. Então, assim... Mas assim, ele fala que não é terapia, mas que nem a Cecília sempre frisa, é uma ação terapêutica, porque tem benefícios emocionais, sociais. Não é terapia, porque eu não preciso de um profissional da saúde para desenvolver o horsemanship. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa faz, no caso aqui que ele definiu, um esporte adaptativo equestre, um esporte equestre adaptativo, uma equitação terapêutica, mas sem fins de ter melhora no movimento, no cinésio, aquele cinésio terapêutico, você está fazendo horsemanship, porque você não está fazendo com o objetivo de competição, mas está sim com o objetivo de interação entre o animal e o ser humano. Isso que eu entendi. Gente, esse é um consenso, gente, tem que conversar. Fala aí mais alguém que vocês entenderam. A Tayane, fala, Tayane. Para mim, não é nem que eu entendi, é uma dúvida mesmo. O que a gente está fazendo de liderança seria aprendizagem ou seria horsemanship? Então, eu vi aqui aprendizagem, tá? A gente vai falar, tá no Equine Assist Learning in Person... Não, liderança tá aqui, ó Equine Assist Learning in Organizations, tá? Na página 92. Ele fala aqui, liderança. Entendi. Tá certo. Daí no próximo aqui. Mas, se você, por exemplo... Na verdade, depende, né? Depende que tipo de atividade que você vai desenvolver. Se você usar uma atividade montada, é bem capaz de vir para o horsemanship. Mas é meio complicado mesmo. Então, Fala. Parece que a definição não é tanto por objetivo como era a outra, né? A outra definição, o que fazia ser a atividade, o que fazia ser terapia, o que fazia ser aprendizagem, era o nosso objetivo. Se fosse em cima do cavalo, embaixo do cavalo, acho que não importava muito, né? Aí já não. Se a gente vai fazer a liderança e monta no cavalo, já não é aprendizagem. É isso? Foi gostei dessa definição, vocês concordam? Porque antes era o objetivo, agora tem um objetivo, sim, mas eles conseguiram separar mais, né? É um pouco complicado mesmo, gente. Para mim, Tayane. Oi? Para a Tayane repetir. Tá, repete. Então, eu achei que a definição anterior que a gente estava acostumado, ele focava no objetivo. A
A aprendizagem tinha um objetivo de ensino, terapia tinha um objetivo terapêutico específico. Agora parece que não, porque a liderança pode ser tanto aprendizagem quanto horsemanship, dependendo de o que você vai fazer com o cavalo, mesmo que o objetivo seja exercitar a liderança. Eu acho que eu falei errado para você, Tayane. Porque, não sei, né, pela definição dele aqui, ele colocou a liderança em Equine Assist Learning Organizations. Se a gente fizer, por exemplo, um trabalho montado, eu não sei, daí entra essa dúvida, né? Boa pergunta para a gente pesquisar se seria o horsemanship ou não, mas eu creio que seria mais essa parte de aprendizagem. Tá? Porque aqui, ó, no horsemanship é o quê? Equestre adaptativo, esporte equestre adaptativo. Cadê? É dirigir o cavalo, mas a intenção que ele tem aqui, ó, porque ele fala os benefícios, ele não fala na questão de liderança. Ele só fala um pouco de trabalho em grupo no volteio interativo. Vocês concordam comigo? Então, mas eu acho que a gente pode pensar na realidade que a gente tem na rural hoje. Hoje, a realidade que a gente tem na rural seria muito mais aprendizado, sim, porque a gente não tem esse comportamento de montar no animal, a gente não tem nem material para fazer aqueles caminhos que eu pesquisei aqui no Google e vi que o pessoal utiliza para conseguir fazer o animal passar por algum tipo de obstáculo por comando do ser humano. A gente não tem isso. Então, talvez isso entraria no horsemanship, mas a gente não tem, e como a gente não tem, a gente vai trabalhar mais a interação e o aprendizado do ser humano na relação com o animal. No meu entendimento, a gente vai ficar restrito ao learning, não porque não poderia ir para o horsemanship, mas é porque a gente não tem condição mesmo de ir. O que vocês acham? Não, sabe que daí você entra no final da página 92, está escrito Grounded Based Activities, Grooming, Handling, Leading, Observation, que o grooming é pentear, guiar, observar, e aí? Aí então, a nossa atividade assistida. O grooming não são carinhos? Não, o grooming, no inglês, como fala em grooming, é quando você escova o cavalo. O grooming, o cavalo vai e faz o grooming no outro. Mas no texto em inglês é quando você escova o animal. Caramba. Você está fazendo grooming. Mas aí não seria uma atividade assistida que ele está se referindo? E daí, como você viu aqui, gente, no final da página, quem está com o texto aberto, 92, no finalzinho aqui do primeira coluna, ele fala que a atividade solo também é horsemanship. Então, eu acho que tem a ver com o objetivo. É meio complexo, né? Daí, fala, Cecília. Normalmente, o horsemanship começa com a atividade de solo. E tem também ali, verdade, porque você faz primeiro atividade de solo para depois montar o cavalo, né? Então, todo o manejo e escovação estaria ligado com horsemanship também. Estaria ligado no horsemanship. É bem complicado. Vamos guardar isso aqui. Acho que a gente destrinchou bem o horsemanship dentro do... Gente, lembrando, a gente está falando sobre horsemanship dentro do consenso desse artigo para atividades ou serviços assistidos com equinos, ok? Assim, quem sou eu na fila do pão para criticar um artigo, mas eu fico pensando, um artigo que era para esclarecer, não está esclarecendo. Não está universalizando. Não, está esclarecendo. É porque eram muito. É que acontece. Eram muitas definições. Minha mente já está toda embolada aqui. Então, mas eu acho que é porque nós somos brasileiras, numa cultura brasileira, querendo entender uma cultura estadunidense. Para a lógica dos Estados Unidos, talvez isso seja bastante distinto. Para a gente, o que a gente faz na prática é que está ficando confuso. Mas por isso que eu defino. Eu acho que a gente pode pegar como o método que foi utilizado e fazer a mesma coisa aqui, por exemplo.
dentre a realidade brasileira, os artigos brasileiros, os estudos brasileiros, as associações brasileiras, fazer entrevistas e fazer. E aí, olha, para a gente tem essa lógica, para eles tem aquela lógica. E aí, depois de pronto, conversar. Porque, sinceramente, eu acho que a gente pegar um negócio pronto virou enlatado americano de novo, né? A geração Coca-Cola. Eu não concordo, tá gravando, mas Não, enfim. não, é importante a gente... Porque até a palavra em si não tem uma definição certa na forma brasileira. Exatamente. Então, mas a gente está analisando o artigo, tá, gente? Então, a gente está analisando. Por isso que essa aula é para a gente analisar isso daí. Tudo bem, Flávio? Se complicamos você ainda mais. Aqui. Ó, tá tudo bem, aí está complicada. Só ouvindo. Então tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos agora para a terapia. Esse primeiro quadrinho aqui. Então, a gente viu o horsemanship, mais ou menos mais atividades montadas, né? Mas a terapia. A terapia, lá, pelo consenso da Iarraio, eram atividades que envolvem profissional da saúde, que tem um fim, ok? Aqui, a terapia, o que eles falam? Vocês estão vendo aqui? Vou colocar grandinho para vocês verem. Daqui a pouco eu volto de novo. Onde que eu coloco aqui? Ó, a terapia. O counseling. O counseling, gente, é o conselheiro. Eu não conheço essa profissão aqui no Brasil, não. Não é coaching, é conselheiro. A terapeuta ocupacional. Terapia ocupacional. A terapia física. Não é fisioterapia? A terapia física aqui? Mas aí foi aquilo, eu coloquei no Google Tradutor, e aí saiu como fisioterapia. Então, mas eu pensei nessa terapia física no sentido de reabilitação física. Tipo a hipoterapia. Faz, amiga. Oi? Ah, tá. Entendeu? Tipo a hipoterapia. Ou a ecoterapia também, né? Porque envolve tudo também. Mas aí a gente já viu o consenso da ecoterapia, vamos esquecer um pouco, porque a ecoterapia ela não consegue se encaixar dentro desse... Não consegue. Não dá, ela é outra coisa. Então, daí tem aqui a psicoterapia, que é feita por psicólogos, e o speech language é sobre fonoaudiólogos, problemas de fala. Tudo isso como terapia. Então, tem um profissional da saúde que desenvolve. Por exemplo, a terapia física entraria o quê? A hipoterapia, entraria a montaria, mas não seria a mesma montaria do horsemanship. Entendeu? Sim. É uma montaria guiada com um objetivo específico de terapia. Para os fins, não é? Isso. O fins é para alguma patologia que o ser humano tem ali que precisa daquele movimento do cavalo para desenvolver habilidades para ele vencer aquela patologia. Ok? De fisioterapeutas, correto? Isso, fisioterapeutas fazem isso. Tem até... geralmente fisioterapeuta, né? Fisiatra, né? Tem fisiatra, que é o médico, né? Que também pode fazer. Então, ele fez aqui a terapia. O que a gente tem aqui na terapia aqui? Deixa eu sair aqui desse negócio grandão aqui para ver vocês, porque eu gosto de ver vocês. Ninguém me vê, mas eu vejo todo mundo. Eu estou te vendo, não fale assim. Eu estou te vendo. Aqui, então, o que eles falam? Que esses profissionais têm que ter treinamento e foco de incorporar as interações do cavalo, o movimento equino e o ambiente individualizado no seu plano de terapia. Então, eles têm que usar, essas pessoas vão estar fazendo terapia, porque eles vão estar usando o cavalo para fazer o resultado da terapia, ele como profissional faz. Então, por exemplo, a Cecília faz psicoterapia, ela utiliza o cavalo e faz o atendimento psicológico às pessoas através da psicoterapia, não é, Cecília? Sim. Então, eles definiram isso aí. Eu acho que a única que não deu muito problema foi essa terapia. Porque essa terapia passa do anterior, que também era aqui, eu lembro anterior, ó, terapia assistida por cavalos, hipoterapia, psicoterapia. E o legal que eles falam o seguinte também aqui, Cecília, por exemplo, se você presta serviços de psicoterapia, não coloca terapia assistida por equinos, coloca psicoterapia. Por quê?
eles falam muito no stakeholders, que são todos os interessados no serviço que você está oferecendo. Não necessariamente só investidores, são os clientes, as pessoas que estão ali. Para os stakeholders não ter problema em saber o que está sendo ofertado. Então, se a pessoa vai, por exemplo, a gente divulgou agora, psicoterapia assistida por equinos, a pessoa sabe que ele vai ser tratado psicologicamente aquela... As questões de cada um. Oi? As questões de cada um. As questões de cada um, isso daí. Então, ele já sabe. Então, isso eu achei bem legal. Eles, nesse documento, definirem isso. Falar, gente, pelo amor de Deus, se vocês estão fazendo esse serviço, por favor, explica qual serviço vocês estão fazendo. E uma coisa que eles falam, mais de um serviço oferecido, daí você coloca serviços. Se você só oferece psicoterapia, você não vai colocar serviços assistidos por equinos, você vai colocar psicoterapia assistida com equinos ou facilitadas com equinos, entendeu? Sim. Daí aqui, ó, ele fala onde mais? Ele fala isso, daí ele fala que tem que ser um profissional de terapia licenciado para fazer terapia, então não é qualquer um que faz terapia, tem que é importante profissional da saúde, né? Na outra, na IAHAI, ele fala especificamente profissional da saúde, aqui ele fala profissional licenciado. E acaba... que, na verdade, não é profissional da saúde, se a gente estiver fazendo psicoterapia. São psicólogos. Isso. Daí aqui, ele acaba com essa definição eu acho que a definição mais fácil foi a definição de terapia, né, gente? Porque manteve a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Todo mundo entendeu a função da terapia? Sim. Então, o método aí, terapia, a gente vai ter todas essas atividades. Agora vem a parte mais difícil que eu achei, que foi o learning, que é a aprendizagem. Então, lembra lá a PF já estava colocando aqui, ó, atividade, aprendizagem e o horsemanship dentro da atividade, né? E agora eles tiraram a atividade, aboliram a atividade e colocaram a aprendizagem para fora. Lembrando que a IAHAI não coloca aprendizagem dentro da atividade assistida. Lembra daquele anterior que a gente fez? Eram 3. Atividade não estava... educação ou aprendizagem assistida não estava dentro da atividade. Mas daí eles tiraram. Foi o consenso tirar, não é atividade. Tira. Então... Calma aí, onde eu estou aqui? Aqui. Daí vamos lá ver o que é atividade. O que é atividade? Não, desculpa, gente. O que é learning, aprendizagem. Daí a gente descobriu que a gente faz, não está nenhum desses daí, mas tudo bem. Mas estamos no consenso da IAHAI. Aprendizagem. Você tem Equine Assisted Learning in Education. Então, ele vai ter a aprendizagem assistida em educação, que é a definição... mais ou menos, que a IAHAI usa sobre aprendizagem assistida, que é em educação. Daí ele coloca Equine Assisted Learning in Organization, que entra as lideranças, entra o desenvolvimento pessoal, e onde entravam as atividades assistidas para a liderança. É nesse ponto que entrava aqui as atividades. Só que eu sempre me perguntei, gente, eu estou fazendo uma atividade, assim, se eu estou fazendo uma atividade, a pessoa está escovando o cavalo, ele está aprendendo aquilo. Não é uma aprendizagem? O que vocês acham? Com certeza, aprendizagem, contato. Daí eles tiraram a atividade. É isso aí, é uma aprendizagem. A liderança. E também aqui no último, eles colocam como Equine Assisted Learning in Personal Development. O quê? Para desenvolvimento pessoal. Às vezes eu falo assim, poxa, essa atividade, eu vi vários relatos que a gente faz no final, a pessoa faz atividade assistida e ela responde um questionário. E a pessoa fala, nossa, eu não conseguia fazer algumas coisas que ela tinha medo e ela desenvolveu, teve um desenvolvimento pessoal, ela já consegue chegar no cavalo, ela já consegue fazer, isso é o desenvolvimento dela, a autoconfiança dela melhorou. E aí, consequentemente,
ela pode extrapolar dali com o cavalo para outras questões. Com certeza. Mas, assim, uma coisa que me foi dito na viagem que eu fui agora para os Estados Unidos, que eu vi que eu tive em contato, né, com um centro equestre que faz as atividades assistidas por equinos e a psicoterapia. A moça que estava lá, ela me explicou o seguinte, né, que eu achei bem legal a explicação dela. Ela falou o seguinte: quando eu estou fazendo uma atividade, o terapeuta, o psicólogo, por exemplo, não está lá, não tem um profissional da saúde ali, então é uma atividade. A pessoa, às vezes, por exemplo, uma atividade de rodar o cavalo. A pessoa fala assim, roda, vai. A pessoa vai desenvolvendo, trazendo um desenvolvimento dela, e ela perguntava, como que você se sentiu? A pessoa, eu me senti segura, mas ela não desenvolvia, ou, por exemplo, eu me senti com medo, mas ela não fazia igual o psicólogo, que o psicólogo chega, você está com medo? O que te faz lembrar alguma situação dessa que te traz o medo? O psicólogo, ele entra dentro, não é, Cecília? Daquela como que fala? Atividade, e desenvolve o que a pessoa sente para aquela atividade ali. Já na atividade assistida, você sentiu medo? Não tem problema. Se você não quiser, você não continua. Vai até o seu limite. Você vai respeitar, a pessoa vai falar muitas vezes o que está sentindo, mas você não vai intervir no sentimento da pessoa. Ela me explicou isso. Tá certo, Cecília? Você como psicóloga... Eu vejo bem essa diferença. Isso, ela me explicou bem essa diferença, achei bem legal, entre uma atividade que tem um desenvolvimento pessoal, que trabalha com medo, com ansiedade, mas você não trabalha a causa. Lembrei a palavra. Você não trabalha a causa, né? E trabalha a causa do psicólogo. Não é só a causa, é o contexto da pessoa como por inteiro. Aqui fica uma coisa bem pontual na relação com o cavalo. Uhum. Ela vai ter o desenvolvimento, você vai ajudar a pessoa a desenvolver, vai mostrar como que ela vai fazer, mas você não vai trabalhar a pessoa, mas sim a atividade em si. Ok, gente? Vocês entenderam tudo isso? Todo mundo não, só a Bianca tá olhando para mim, né? Fala, todo mundo tá olhando com uma cara assustada. Você não abre as câmeras, hein? Vamos lá. Agora, aprendizagem. Vamos um por um aqui, porque eu acho que essa parte é importante. Cadê minha folha? Estou 1, 2, 3, 5. Se vocês puderem abrir o artigo aí também, para vocês verem. Aqui, ó. Então, o aprendizagem, a área de aprendizagem, especialmente treinamentos, são profissionais treinados e certificados que incorporam cavalos em serviços não terapia, não terapia, não que não seja não terapêutica, é um serviço terapêutico que vai trazer benefícios, mas não é terapia. Então, se não é terapia, não é feito por profissionais de terapia. Mas, apesar que, às vezes, pode ser feito também por profissionais de saúde, tá, gente? É isso que eu queria saber. Se fosse feito por profissionais de saúde, poderia ser dado terapia, como o nosso primeiro tópico aí em vermelho? Como terapia, sim, mas como psicoterapia, não. Entendi. E eu creio também, Nicole, o seguinte, depende, se o profissional estiver ali, por exemplo, a Cecília e a Bianca pode me falar, e a Tayane também, e o Flávio também, mas ele está ali, mas ele não está tratando a pessoa em si, mas tratando o desenvolvimento, daí acho que não é terapia, né, Cecília? Tu só travou? Não. Espera aí que eu acho que você... Ou você me embolou... Eu travei, então. Eu vi todo mundo parado. Quer dizer, todo mundo... Não... Mas se o profissional da saúde, por exemplo, o psicólogo, né, vai fazer alguma atividade dessa aqui organização, mas ele não está tratando a causa do... por que a pessoa está estressada? Por que causa? A terapia é processo, tá? Isso, ela não está trabalhando aquele processo ali, acho que não é terapia, é sim um aprendizagem, né? Sim, o psicólogo pode estar ali presente para contribuir exatamente como a pessoa pode aprender melhor
Isso pode, entendeu? Mas Isso. aí não é um trabalho de psicoterapia. Isso. Mas aí eu também trago uma pulga atrás da orelha, porque depende, a terapia é processo. Correto, concordo plenamente, não tem discussão. Mas depende da linha também. Porque, por exemplo, se a gente usa uma terapia cognitivo-comportamental que traz um aprendizado no processo terapêutico, talvez se mescle também. Então, por exemplo, a gente que quer trabalhar, por exemplo, a questão da organização. A gente está ali dentro com os servidores, por exemplo. E aí, com os servidores, existe uma questão muito difícil de confiança. E aí, peço licença para os colegas trabalhadores aqui e não trabalhadores e solicito sigilo, por gentileza. Mas eu percebo que existe essa dificuldade de confiança e até para alguns de pertencimento. Se a gente consegue trazer algum tipo de atividade para desenvolver essa área, talvez entre ali na abordagem do learning. Isso, entra na abordagem do learning, mas é que aqui ele falava assim, são serviços não terapêuticos. Não terapia, são serviços de não terapia. Mas eu não sei se foi a Nicole ou foi a Tayane que levantou essa questão. Que uma coisa pode misturar com a outra. Pelo que eu entendi, seria uma mescla do learning com uma terapia. Sim, eu acho que sim. Dependendo da abordagem terapêutica. Eu não escutei, Nicole. Seria uma mistura do learning com a terapia. Perdão. É que eu não escutei o que você falou. Nesse ponto que eu quis chegar. Se dentro da terapia fosse abordado um learning, formaria uma mescla entre os dois, correto? Isso aí que a gente está chegando nesse consenso. No meu entendimento, sim. E aí eu acho que quando você fala, por exemplo, de psicoterapia, dentro da psicologia existem diferentes áreas. E aí ali é legal porque, por exemplo, a Cecília e a Isabela, elas são gestalt terapeutas, que trabalham com processo, com silêncio, com o tempo do sujeito. Eu sou TCC, psicologia positiva, e assim, o que a gente vai fazer com isso? Eu quero sempre entender, eu quero sempre sair com uma solução. Eu trabalhei durante algum tempo no hospital e talvez não exista amanhã, então eu tenho essa pressa de, e aí, o que a gente faz com isso? Eu procuro sempre respeitar o tempo delas, elas também me respeitam, é um trabalho bem legal. Mas a linha terapêutica faz a diferença também. Interessante. E também a proposta que está sendo feita no trabalho. Sim. Né? Depende do que a pessoa espera, ou o grupo, sei lá. É verdade. Ali, entre os servidores, a gente vivencia sempre assim, o que o grupo traz naquela sessão. A gente já tentou fazer diferente, mas não fluiu, não aconteceu. O quanto a pessoa vai aproveitar daquilo, basicamente? O quanto que a pessoa vai aproveitar daquilo, basicamente, isso é uma pergunta ou uma afirmação? Não, o quanto a pessoa vai aproveitar daquele momento de terapia para, de alguma forma, aprender, entende? Eu acredito que a gente também tem, não só um aprendizado cognitivo, mas integral. Você vai aprender também no afetivo, uma série de coisas, depende muito também do que a pessoa quer, mas normalmente, quando a gente está falando do processo terapêutico, são um aprendizado mais voltado para as questões emocionais, e aí elas podem ajudar e contribuir você mais organizadamente para outras questões, seja de aprendizagem, seja do que for. Eu acredito nisso. Sim. Bom. Então, vamos continuar aqui. Então, são serviços, a gente está falando sobre aprendizagem, né? A gente vai destrinchar a aprendizagem aqui. São serviços de não terapia. Então, daí ele vai falar aqui essas três, né? E fala que os profissionais também devem mostrar extensivo conhecimento sobre comportamento de cavalo, sobre manejar o cavalo, segurar, handling, sobre a relação humano-cavalo, também uma expertise nas atividades que envolvem os cavalos. Não precisa ter nesse learning uma expertise de
equitação. Já no horsemanship, você tem que ter uma expertise de equitação, né? Do riding aqui. E daí aqui, ó, vamos continuar aqui. Ele fala o primeiro, Equine Assisted Learning Education. Ele fala que é para todas as idades, o foco são habilidades acadêmicas, e assim como problem solving, solucionar problema, que a Bianca falou, né? Solucionar problemas. E também habilidades do pensamento crítico. E com isso, os profissionais que provêm esses serviços devem ter conhecimento, treinamento e certificações sobre teoria de aprendizagem e sobre metodologia de ensino. Eles colocam esses profissionais para estarem fazendo esse tipo de atividade, learning. Então, um professor, uma pessoa, um pedagogo. E vai ser aqui, ó, estratégias específicas de educação. E fala também para suportar planos específicos de educação, planos acadêmicos, que tenham objetivos específicos. Tudo ok para a educação? Profissionais de educação com objetivo específico, ele falou habilidades para solucionar problemas e pensamentos críticos. E ter um fundo acadêmico. Já o Equine Assisted Learning Organization, ele fala que são trabalhados em organizações, em grupos de trabalho, em times e lideranças, são atividades, trabalhos dinâmicos, em níveis organizacionais múltiplos, e que os serviços têm que ter o conhecimento sobre treinamento e certificação para teorias de organização, trabalho em grupo, estratégia de planejamento ou desenvolvimento de liderança. Então, as pessoas que vão trabalhar com isso, eles têm que ter treinamento ou certificação nessa área. Eu achei bem legal isso, porque ele explica, ó, se você quer trabalhar com organização, você tem que ter isso, isso, isso. Tipo, dá uns pré-requisitos mínimos. Eu achei interessante. E também aqui, ele fala que é necessário que os clientes tenham essas estratégias. Nesse aqui ele fala o coaching executivo, grupo de time e outros serviços. Ok para a organização? Você viu, Tayane, que aqui a liderança entra no Equine Assisted Learning Organizations? Sim. A gente vai pesquisar, a gente acha Equine Assisted Learning Leadership, né? Porque eu acho que quando você está, tipo assim, na liderança, você foi bem específico. Ele não falou aqui, mas hoje poderia, né? Igual você usa na psicoterapia com equino, você está sendo bem específico. Então, quando você usa Equine Learning Leadership, você está usando bem específico na liderança, em teamwork. Então, trabalho em grupo, né? Eu acho que também cabe aqui essa especificidade do que você vai fazer. Vamos para o próximo. Equine Assisted Learning and Personal Development. Nesse daqui, ele fala sobre desafios de vida e desenvolvimento de oportunidades, de habilidades de oportunidades para solucionar problema. Lembrei bem de você aqui, Bianca. Ele usa esse aqui, ó, o Equine Assisted Learning in Personal Development para solucionação de problema, para fazer decisões, para pensamento crítico e criativo e comunicação. E os profissionais que estão fazendo esse trabalho têm que ter extenso conhecimento e treinamento e certificação daí ele usa facilitação, coaching e teaching, ensino. E eles também são claramente entendidos com seus serviços, difere da psicoterapia ou do counseling. Aqui ele fala bem nessa letra, aqui, ó, vocês viram? Quase no finalzinho aqui, para diferenciar da psicoterapia e do counseling. Tá bom, Flávio? Que não é, psicoterapia não é aconselhamento. Mas é engraçado porque ele não fala que é do psicólogo, mas se o psicólogo tiver essa formação e essa linha, ele pode atuar aqui.
E aqui, nesse sentido, os profissionais integram várias estratégias, como coaching personal, atividades para bem-estar dentro dos seus serviços. Ok? E daí agora a pergunta que não quer calar. O que a gente faz na Rural? Cadê a Bianca? Bianca, você me deixou sozinha? Tô aqui, tô me vendo. Tá te vendo? E aí, gente? Depois de ler todo esse artigo, que é um pouco assim confuso, né? É assim, porque existem. Ele tenta. Eu entendi o objetivo do artigo. Ele tenta especificar o que você faz. Se você faz psicoterapia, escreve aí, psicoterapia assistida ou facilitada com animais. Ponto. Se você faz uma aprendizagem, escreve aí o que você faz. Achei bem legal essa parte aí. Mas acho que esses 15 minutos finais para a gente discutir se vocês acham que a gente mudaria o nome das atividades assistidas ou a gente continuaria com esse nome. Esse semestre vai continuar esse nome, tá, gente? Porque já coloquei até no CIPAC lá. Mas o que vocês acham? Vamos discutir, baseado no que a gente aprendeu. A Gabriela entrou agora. Oi, Gabi. Depois vai ter a gravação, daí você vê, tá? A gente fez um pouco complexo aqui, né? É porque, só revisando, o termo intervenções assistidas por animais, ele tem atividade assistida, que é uma atividade não terapêutica, recreacional, a terapia, que seria atividade da saúde, com fins de terapia, né? E a educação com fins de aprendizagem. Daí, nesse artigo do Wood... Ih, o gato... Nesse artigo do Wood, ele tira essas definições e coloca terapia, aprendizagem e horsemanship para ser um consenso de utilização. Daí, como não existe mais, né? Aqui na PF você tinha atividade aqui, ó, tá vendo aqui a atividade? Não tem mais atividade? E aí, gente, o que a gente faz agora? Conversa, gente. Tem 15 minutos para a gente conversar. Talvez fosse horsemanship. Mas não é que a gente não tem tanta. Eu acho que esse paciente não tem um instrutor. Eu não tenho, o Jorginho tem, mas eu não tenho habilidade. Eu não tenho curso de equitação. Porque o horsemanship tem que ter um curso de equitação, a pessoa tem que ter. Mas não é só esse trabalho de equitação, é todo um envolvimento, é todo um outro trabalho. Mas assim, baseado. Isso. É todo um aprendizado mesmo específico. Uhum. Não é só rodar, não é só... Não, é todo um aprendizado específico. E a gente não tem. Então, daí de horsemanship, não. A gente não tem essa habilidade. Acho que seria mais interligado com a aprendizagem mesmo, né? O learning. Com o learning, também acho, Nicole. Também acho que seria ligado com o learning. Eu acho que o learning está ligado ao manejo. Sim, sim. Daí vai, desses três, assim, se a gente fosse para definir, por exemplo, estou em dúvida entre o primeiro e o último. Entre Equine Assisted Learning Education... Usaria a terapia mesmo, mas na parte do manejo, colocaria o learning, se encaixaria melhor. Isso, mas daí do learning, ele deu 3 opções para colocar. Como Equine Assisted Learning Education, Equine Assisted Learning Organization, Equine Assisted Learning Personal Development. Eu acho... Eu não vou falar o que eu acho, não, mas o que vocês acham? O que vocês acham? Que seria mais... Depois que a gente estudou cada áreazinha, a gente leu, a Bianca trouxe... Fala em português. Hã? Fala em português. Ah, tá, vou falar. Tá bom, foi mal, Cecília. Sobre aprendizagem assistida em educação, seria o tópico 1. O tópico 2, aprendizagem assistida em organizações.
tópico 3, aprendizagem assistida por equinos, tá, gente? Esqueci de colocar o equinos. Aprendizagem assistida por equinos em desenvolvimento pessoal. Acho Em que seria desenvolvimento pessoal. pessoal cabe tanto o manejo quanto a psicoterapia. Sim. Não, a psicoterapia eu colocaria como psicoterapia mesmo, porque eu acho que ela se encaixa bem na terapia. Mas desenvolvimento pessoal cabe os dois, E querendo tá? quando nós fazemos o manejo, tá mais pro terceiro. Não, cabe. Então, eu acho também, seria, se fosse para mudar, né, a gente teria que conversar com toda a equipe, mas se eu fosse, eu colocaria também em aprendizagem assistida por equino em desenvolvimento pessoal. Mas se você botar desenvolvimento pessoal, vai confundir a cabeça das pessoas com a psicoterapia. Acho que é por isso que tem que ter os dois nomes. Porque quando você Não, oferece os dois serviços, já dá é- para ver que são duas coisas diferentes. não, mas se o Se colocar manejo for psicoterapia para e desenvolvimento outro nome. pessoal, aí as pessoas vão achar estranho. Mas todo projeto é envolvido com desenvolvimento pessoal, tipo, se for para pensar por esse lado. Sim. Sim, se a gente quiser voltar para esse desenvolvimento pessoal, talvez tenhamos que colocar algumas coisas dentro da atividade assistida que nós fazemos para gerar desenvolvimento pessoal. A gente tem que avaliar a nossa atividade e ver o que eu posso fazer para gerar esse desenvolvimento pessoal. Não é Eu acho que já acontece, porque a partir do momento que a pessoa chega lá, cheia de medo, de tocar no cavalo, de se aproximar, e ela começa a se trabalhar para fazer o trabalho, ela já está fazendo um aspecto de desenvolvimento pessoal dela, que é conquistando algo a mais, ela se inteirando, ela se percebendo, ela, né? Então, eu acho que... Concordo com a professora, verdade. Porque se você colocar desenvolvimento pessoal, limita muito, né? E aí bate também com a psicoterapia, que muita gente conhece como para desenvolvimento pessoal. Eu sou apaixonada pelo manejo consciente. Esse é um aspecto nosso que ninguém fala sobre isso. Eu ainda não escutei nenhum lugar falando sobre isso. E aí, quando fala de manejo consciente, automaticamente já está implícito que tem um desenvolvimento pessoal ali. Porque não há consciência se não tiver desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu acho que é um termo tão nosso e tão único que eu deixaria manejo consciente. Quer falar, Tayane? Pode falar. Então, eu penso assim, duas coisas, vou tentar lembrar das duas. Uma eu acho que para o nosso nome, é porque esse artigo ele tenta universalizar, né? Ele tenta simplificar para que a gente possa fazer pesquisa e o outro entender do que a gente está falando. Então, a minha preocupação, por exemplo, em falar assim, manejo consciente, apesar de eu achar que tem muito a ver e gostar muito desse termo, em termos de pesquisa, se um dia a gente fosse escrever sobre isso, a gente não estaria em concordância com essa tentativa de universalizar a nomenclatura. E aí, eu te interrompendo, eu não tenho necessidade nenhuma de centralizar tudo, né? Eu acho que é o contrário, a gente estaria inovando alguma coisa e não apenas seguindo o que os outros estão falando. Mas a gente pode... É porque, assim, acho que a Bianca até falou no início, que a pesquisa se faz a partir do momento que a gente tem uma sequência igual para que a gente possa falar sobre aquilo, para que a gente possa aprimorar. Aí, por exemplo, como é que a gente vai saber que a gente aprimorou se a gente não tem um padrão para poder dizer que eu fui além daquilo que geralmente é feito? Por exemplo, a gente poderia atuar no aprimoramento da aprendizagem assistida por equinos no desenvolvimento pessoal, trazendo o conceito de manejo consciente para esse conceito daqui. Mas se a gente só traz um conceito que não existe em nenhum outro parâmetro,
eu não sei até que ponto a gente vai conseguir aprimorar, entendeu? Porque eles não vão ter com o que comparar. Não sei se deu para entender o meu raciocínio. Eu entendo. Eu Sim, em entendi termos o de que você está pesquisa seria falando. muito complicado. Mas eu Em digo termos assim, de alguém... pesquisa mesmo, não em termos da rural. E a É, outra coisa que eu ia falar era de que eu fiz parte um pouco do manejo, né? Eu não fui tão frequente, como eu estou começando agora, eu participei das atividades assistidas, mas na hora que a gente estava fazendo o levantamento cultural para um outro grupo de pesquisa da professora Valéria. Mas nos momentos em que eu estive ali, eu acredito que a gente poderia estudar formas de aprimorar as nossas atividades, porque a teoria, por exemplo, a gente faz exercícios de relaxamento, a gente faz o manejo, mas a sensação que eu tive nas vezes que eu fiz era de ser um pouco, eu não sei se eu vou certa, tá, gente? Mas era de ser um pouco solto, sabe? Por exemplo, um manejo, cada um tá lá fazendo, penteando o cavalo. E aí, como seria legal ter alguém conduzindo, não o que fazer, como pentear, mas ajudando a pessoa a trazer atenção para o aqui e o agora. Eu sei que o cavalo já faz isso, mas quando tem uma liderança de fora, falando de vez em quando, sinta a espessura do pelo do cavalo, você já sentiu o cheirinho do cavalo hoje? O que você está como é que está sendo para você esse momento? Trazendo essas perguntas, mesmo que as pessoas não respondam, apenas para levantar esse questionamento. E também na hora do relaxamento, quando a professora Valéria fez o relaxamento, ela trouxe um conceito de relaxamento mais conduzido, sabe? Tentando trazer a atenção, não apenas os exercícios, mas o todo da pessoa para aquele momento. Não sei quem estava presente e se sentiu a mesma coisa. E aí eu gostaria, assim, de trazer essa possibilidade, porque é uma forma da minha opinião, né? Eu gostaria de trazer essa opinião, que é uma forma da gente ampliar as possibilidades dentro do manejo que a gente faz, sabe? Não sei se também deu para entender o que eu quis dizer. não, deu super para entender. Na verdade, eu comecei a fazer esse trabalho que você está falando, né? Sente a crina, escova, essas coisas todas, e a gente sempre ia trabalhando. O que acontece é que a gente ainda não tem pessoal preparado para isso, né? Para poder estar fazendo todo esse trabalho, né? De estar localizando, de estar trazendo para o presente, de estar sentindo, de estar realmente se aproximando os alunos a se envolverem com o cavalo, né? Entendi. Então, Eu pensei nisso porque vocês citaram sobre a gente precisar aprimorar para poder se tornar mais um desenvolvimento pessoal, porque mas ainda poderia aprimorar com mais atividades. Igual a então, Tati, recentemente, a Tati começou antes de começar, na hora do relaxamento, a perguntar o que você espera para o dia de hoje. Isso já traz, entende? Um pensamento lá no subconsciente. Realmente, o que eu estou esperando para o dia de hoje? O que eu vou aprender aqui? É muito bom, um desenvolvimento pessoal. Aí já dá para perceber que tem um desenvolvimento pessoal criativo. É totalmente diferente de outros projetos de evento rural, entende? e voltando à história do manejo consciente, né? Eu diria, não existia lâmpada. Alguém inventou a lâmpada. A gente pode inventar um manejo consciente. Uhum. Mas é o que eu concordo com a Tayane, Cecília. A gente pode trazer o manejo consciente dentro da definição do aprendizagem assistida em desenvolvimento pessoal. A gente traz dentro disso igual tenha. Por exemplo, a psicoterapia dentro da terapia assistida por equinos, especificar. A gente pode fazer isso porque a gente vai estar uma modo que ele fala, especifica o que você está fazendo, seja mais específico possível. Se você coloca desenvolvimento pessoal, manejo consciente, está dentro disso, você explica para a pessoa que está dentro daquilo, mas você pode trabalhar o manejo consciente, mas explica que num artigo, quando você for citar aquilo, você coloca dentro daquele desenvolvimento pessoal, você também está criando um novo... Como que fala? Novo conceito.
uma nova modalidade dentro daquela modalidade ali. Oi? Um novo conceito, uma nova prática. Um novo conceito, isso. E não está fugindo das explicações que as pessoas querem tentar padronizar. Você entra dentro do que eles estão falando e traz o seu conceito, fala, meu conceito é esse, e eu encaixei aqui dentro. E eu estou sendo mais específica porque eu trabalho exatamente com o manejo. Então, acho que fica legal, viu, gente? Por isso que é importante a gente conversar assim, que a gente chega num consenso. E realmente, Tayane, as atividades, hoje em dia, elas estão um pouquinho mais direcionadas, até com o que a Valéria trouxe, a gente foi direcionando, mas por quê? Lembrem a atividade da Yahayo lá na frente? A atividade, ela é recreacional, então, ela até tem um objetivo, mas ela não tem essa condução igual a aprendizagem. Então, era realmente uma atividade, e ele tem alguns fundos de aprendizagem. Daí, nesse consenso, eles tiram a atividade e passam só a trabalhar a aprendizagem. Então, essa atividade ela tem que ser conduzida. Isso. Gente, está acabando o nosso tempo aqui. Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa nesses últimos 2 minutos que faltam? Eu acho que foi bem proveitoso esse artigo. Vamos tirar uma foto? Então, todo mundo abre a câmera. Quiser parar a gravação, Bianca, muito obrigada. Aí todo mundo se ajeita. Todo mundo se ajeita. Como que eu faço para colocar a foto? Como que eu faço para colocar todo mundo aqui, gente?